Jesus. Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para recebermos mais desse nome, né? Mais do Senhor, mais do seu Espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar Colossenses. O irmão iniciou, né, a semana passada. Aliás, já foi 2 semanas, teve a introdução, né? E já tivemos 2 reuniões falando sobre Colossenses. Vamos ler hoje Colossenses 1, do 9 ao 12. Amém? Senhor Jesus. Amém. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Senhor Jesus, Senhor, hoje nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, para te louvar, Senhor Jesus, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem sido conosco durante todo esse dia. Senhor Jesus, Senhor, também te pedimos, Senhor, vem nos perdoar, Senhor, vem aspergir teu sangue sobre nós, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra, Senhor, para que possamos falar a tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, tu sabes que nós não somos nada, somos ninguém, Senhor, somos apenas pó e cinza. Senhor, necessitamos de ti, Senhor, necessitamos de ti para orar, necessitamos de ti para falar de ti, necessitamos de ti, Senhor, para tudo, enfim. Senhor Jesus, Senhor, precisamos de ti também, Senhor. Senhor, nesse início de semana, Senhor, seja conosco, Senhor, seja com cada santo, Senhor, seja conosco em nossas casas, Senhor, nas escolas, Senhor, em nossos trabalhos, Senhor, em nossos afazeres. Senhor, vem nos dar também oportunidade, Senhor, para falarmos de ti. Senhor, e também não nos deixa só. Senhor, vem falar em nós. Senhor, para que a tua palavra seja propagada. Senhor Jesus, para que teu reino seja também propagado. Senhor, precisamos de ti. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Paulo, né, ele vem falando aqui logo de início, né, do versículo 9, né, e que ele é como se ele ainda não tivesse conhecimento dos irmãos. E quando ele toma conhecimento dos irmãos, a primeira coisa que ele faz é dizer que agora está orando pelos irmãos. Ele diz assim, né, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, né, assim, não cessamos de orar por vós, né, e de pedir que transbordei do pleno conhecimento. Então, a primeira coisa que quando ele ouve falar dos irmãos, é que diz assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Então, nós devemos orar por todos os santos, né? Se possível, né, nominalmente, né, lembrarmos de todos os santos. Aquele que a gente lembra, Senhor, veja fulano, né, veja cicrano, veja tal irmão, veja tal irmão, veja os filhos deles, né? E devemos orar. E aquele que a gente não lembra, Senhor, veja todos aqueles que eu não lembro, aqueles que eu não conheço, né, que o Senhor possa guardar. Então nós temos que orar por todos os santos. Principalmente depois quando a gente, como ele diz aqui, né, que a gente não conhece e aí de repente, rapaz, fulano se converteu. Aí a gente começa a orar pelo aquele santo, né? Porque todos nós necessitamos de oração, né? E nós, por outro lado, né, quando oramos, né, estamos conversando com Deus e recebendo também mais de Deus. Então precisamos orar uns pelos outros.
né? E como o Senhor diz, né, aqui em Mateus, capítulo 5, né, que é capítulo 5, 43 ao 45, Mateus, ele diz, não só, também só, né, pelos irmãos. Ele diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, nós devemos orar pelos irmãos, com certeza, né? E não só pelos irmãos, né? Até o Senhor diz em outro lugar, diz assim que você gostar, você amar, né? Você fazer coisas boas para quem lhe faz coisa boa, né? Isso é normal, né? E até fácil, né? Mas você orar, você fazer coisas boas, você amar, né? Alguém que lhe persegue, que é seu inimigo, isso é mais difícil. E é aí que nós precisamos ir até o Senhor e dizer: Senhor, não consigo fazer isso, né? E aí o Senhor em nós vem e faz. Porque o Senhor, ele morreu na cruz justamente para isso, para que a gente pudesse, né, estar, assim, vamos dizer, fazendo aquilo que ele fez. Né? Senhor Jesus, nós, de nós mesmos, não temos força, né, para orar por uma pessoa que está nos perseguindo. Né? Mas Deus em nós pode. Né? Jesus em nós pode. Então precisamos orar uns pelos outros, né? E também orarmos pelos nossos inimigos. Também, né? Senhor Jesus. E na questão de orar pelos irmãos, né? Aqui nesses versículos, Paulo, ele enfatiza algumas coisas e diz pelo que ele está orando. Ele diz assim, eu não cessamos de orar por vós, e diz assim, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Então, o que ele começava a orar, né, era para que os irmãos conhecessem a vontade de Deus. E nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Né? Deus, ele tem um plano, ele está assim, planejando algo, ele planejou algo desde os séculos passados. E nós temos que ter conhecimento desse plano. Né? Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e o 5. 1 Timóteo 2, 4 e 5, amém? Ele diz assim, isso ele está falando de Deus, né? Diz assim, o qual, vamos ler o 3, Maria. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Né? Aí diz assim, o qual, Deus, né? Nosso Salvador. Isso. Dá vontade. Isso, o 5. Cristo Jesus, homem. Então, no 4, ele vem dizendo justamente isso, olha, o qual Deus, né, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Então, Jesus, ele é a verdade. Né? Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, o Deus quer, é o desejo de Deus, é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento dessa verdade, que é o Senhor. O próprio Senhor, ele é essa verdade. Né? Mas aí, nós recebemos essa verdade que é o Senhor, e a partir daí nós temos, né, que continuar e agora conhecer também não só a verdade, mas a vontade de Deus, que é isso, voltando para Colossenses, né? Quando ele diz assim, que transbordei do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então nós temos que conhecer a verdade, né, de Deus, que é Jesus, e depois daí nós temos que conhecer a vontade de Deus, né? Senhor Jesus, que num ciclo, né, é justamente ganhar mais pessoas. Deus quer ganhar muitos filhos, ele quer muitos filhos, né? Essa é a vontade de Deus. Senhor Jesus. E continuando ainda no versículo 9,
né? Jesus, né? Essa verdade que nós conhecemos, ele é o centro de tudo, né? Jesus é o centro de tudo, né? Ele diz assim: transbordei do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e conhecimento espiritual. Lá em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, Maria, o 9 e o 10. Efésios 1, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, esse conhecimento é justamente Jesus, Cristo em nós, né? A esperança da glória. Então, Jesus, ele é o centro de todas as coisas, né? Jesus, ele é esse conhecimento de Deus, né? Senhor, ele é o centro da vontade de Deus, né? Eu acho assim maravilhoso. Eu vi uma pessoa falando e aí eu fui procurar e de fato eu encontrei em duas versões da Bíblia judaica do Novo Testamento, né? Em duas versões dessas de celular, né? Que no final, lá em Apocalipse, na nossa versão diz assim: Senhor Jesus, ele fala, ele diz assim: a graça do Senhor seja com todos vós, né? Com todos, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Aí no final ele diz assim: amém. Na Bíblia hebraica, né? No Novo Testamento, em Apocalipse, ele diz amém. Aí eu fui procurar em dois desses aplicativos, diz também amém. E uma em física que eu encontrei, né? Eu tirei o rapaz tinha lá e tinha de fato, e eu tenho uma parte dela em PDF, né? Tem, no final tem amém. Aí o que eu quero dizer com isso? No início de Gênesis, ele diz assim, começa a palavra lá em hebraico, diz assim: Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit é o Bet, né, que representa o B, né? E amém, o último lá, na nossa língua é amém, um M, mas é um N, é um nun, que representa um N na nossa língua, né, em português. Um N. Então, um B lá de Bereshit, de Gênesis, com um N, né, de Apocalipse, forma a palavra bem, que é filho. Em hebraico, B, N, né? Aí só tem as duas consoantes, né? É filho. Então, o início da Bíblia, como o final da Bíblia, vem nos mostrar e mostrar para os judeus, né, que o filho é toda a Bíblia. Toda a Bíblia vem falando do Filho de Deus. Toda a Bíblia vem falando desse nome, Jesus. Então, tudo converge para Jesus. Todas as coisas convergem para Jesus. Senhor Jesus. Então, Jesus, ele é o centro do plano de Deus. Jesus deve ser o centro das nossas vidas. Tudo que formos fazer, tem que ser baseado em Jesus. E às vezes nós devemos perguntar a nós mesmos: será que Jesus faria isso? Senhor Jesus. E aí, o Senhor governar a nossa vida dessa maneira. Senhor Jesus. Continuando em Colossenses, ele vem nos falar que nós temos que transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria. Lá em Provérbios, e nós conhecemos, mas é bom ver, Provérbios 9, Maria, 9, 10. Provérbios, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, o que é o princípio da sabedoria? É o temor de Deus. Quem é uma pessoa sábia? É aquele que teme a Deus. É aquele que confessa a fé em Deus. É aquele que crê em Jesus Cristo. Isso é sabedoria. Sabedoria não é você saber de muitas coisas. É você crer em Deus. Quando nós cremos em Deus, nós estamos sendo sábios. Senhor Jesus, graças a Deus tem muitos sábios aqui, Porque nós cremos em Deus.
Porque o princípio da sabedoria é crer, né, em Deus, Senhor Jesus. E ele diz também no final, diz assim, que nós temos a sombra e toda sabedoria, diz assim, e entendimento espiritual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e o 14. 1 Coríntios, diz assim, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, de fato, nós temos que orar para nós entendermos as coisas de Deus, né? Quando nós formos ler a Bíblia, né, nós temos que orar para que o Senhor possa nos ensinar, né? Orar para que a gente possa entender aquilo que Deus está falando, né? Porque eu achei interessante quando eu olhei isso, aí procurando esse versículo, né, assim, as coisas aí, coloquei lá e eu disse até de fone, essa aí aqui do Google está muito espiritual, né? Porque ela falou algo assim bem interessante, dizendo assim que as coisas de Deus, que o homem natural o homem natural não consegue entender, né? Mas tem que ser um homem espiritual. Eu digo, poxa, Senhor Jesus. Mas de fato, né? Nós só podemos entender as coisas de Deus se estivermos no Espírito, né? Se nós não estivermos no Espírito, nós não vamos entender. Porque as pessoas, né? Tem tantas pessoas inteligentes, vamos dizer assim, muito mais do que eu, né? Não vou dizer os irmãos. Pessoas muito mais inteligentes do que eu, mas não conseguem ver a verdade da palavra. Não conseguem ver o que Deus está dizendo. Uma coisa simples às vezes. Tem versículo que não precisa nem de interpretação, está lá claro. Mas a pessoa não consegue entender, não consegue ver. Né? Porque as coisas espirituais não se discernem pela nossa mente, pelo que eu sei, né? Pelo que eu sabia, pelo que eu vou saber. Mas se discerne pelo Espírito. O Espírito de Deus quem vai nos ensinar todas as coisas. E é por isso que nós temos que orar. Né? Orar para ler a Bíblia, orar quando formos falar para alguém, né? Orar a todo tempo, né? Senhor Jesus. E buscarmos entender as coisas de Deus espiritualmente. Porque na carne, né, nenhum de nós, nem nós que recebemos a vida de Deus, vamos entender. Precisamos buscar as coisas de Deus, né, espiritualmente. Senhor Jesus. Ainda continuando sobre isso, né, nós conhecemos um grupo de pessoas, né, geralmente nós falamos que nós estamos nos alimentando, né, da palavra de Deus, né, temos que comer essa coisa, a gente geralmente usa esse termo, mas eles usam um termo específico que é estudar, né? Eles estudam a palavra de Deus e de fato eles estudam. Se você perguntar qualquer coisa, eles sabem. Eu acho que os irmãos sabem que grupo eu estou falando, né? Eles sabem de tudo na Bíblia, mas se você pergunta algo espiritual, eles vão sempre a algo material, algo físico. Eles não conseguem entender, principalmente até a questão da salvação. Eles dizem que não são salvos, porque lá e na Bíblia, né, aqui na Bíblia, fala que quando nós recebemos a vida de Deus, nós somos salvos. E eles não conseguem ver porque eles não comem isso. Eles estudam. Por isso não precisamos estudar a palavra de Deus. Só, né? Precisamos estudar e precisamos nos alimentar. Né? Porque o próprio Senhor diz assim, que as minhas palavras são verdadeira comida e são verdadeira bebida. Né? Senhor Jesus. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Né? Esse aqui eu achei um pouco forte, ele diz assim, a fim de vivermos de modo digno do Senhor. Irmãos, eu creio, né, eu tiro por mim, eu acho que pelos irmãos também, né, nós não conseguimos fazer isso. Viver de modo digno de Deus. Né? Aí vem, a não ser que nós estejamos em Deus. Né? Precisamos estar em Deus para viver como Deus. Né? Senhor Jesus. Né? Deus quem vai fazer com que nós andemos digno dele. Né? O Senhor, ele morreu na cruz.
né? Era para nós estarmos lá, né? Mas hoje, né? O Senhor ele fez essa troca. Era para nós estávamos lá na cruz. E hoje o Senhor ele quer viver em nós, né? Então a troca o Senhor fez. Ele estava lá, né? E hoje ele quer estar em nós. Então precisamos deixar Jesus viver em nós, né? Paulo ele fala sobre isso lá em Gálatas, né? Ele diz assim: Cristo vive em mim, né? Precisamos deixar esse Cristo viver em nós. Quanto mais de Cristo eu tenho, né? Menos de mim eu tenho. E quanto mais de mim, quanto mais eu quero fazer minhas coisas, quanto mais do meu ego, né? Menos de Cristo. Então precisamos, né? Receber mais dessa vida, orarmos mais, lermos mais, entendermos mais a palavra do Senhor, para que possamos crescer, né? Nesse pleno conhecimento, né? Senhor Jesus, nesse pleno conhecimento de Deus, né? Ele diz assim, de modo digno de Deus, diz assim, e para o seu inteiro agrado, né? Nós não conseguimos, a não ser, como eu disse, vivendo em Deus, né? Não só vivendo com Deus, mas vivendo em Deus, né? De repente você diz assim, não, mas Deus está comigo, né? Então, de fato, Deus está conosco. Mas o que é que nós temos feito para que nós, né, queremos estar com Deus? Mas o que nós temos feito para que Deus queira estar conosco, né? A não ser o seu grande amor. Então precisamos agradar o nosso Deus, né? E agradamos o nosso Deus só tem uma maneira, estando nele, né? Sempre dependendo dele, confessando a ele, Senhor, eu não posso isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo orar pelos meus inimigos, eu não consigo perdoar os meus inimigos, eu não consigo perdoar quem me persegue, né? Então, você confessando, o Senhor vai estar mais em nós, né? Ele vai se acrescentar mais a nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E ele diz assim, né? Frutificando em toda boa obra. 2 Coríntios, capítulo 9, do 8 ao 10, mano. 2 Coríntios 9, do 8 ao 10. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Até esse é o 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Até o 10. Vê o 8 só, Maria, agora. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, suficiência, superabundez em toda boa obra. Né? Lá no 9, no 10, ele diz essa questão da sementeira. Né? Então, e lá no início ele diz assim, quem semeia muito, né, ele vai colher muito. E quem semeia pouco, vai colher pouco. Isso é lógico. Né? Então, o que nós temos que fazer é isso, semear muito. Né? Ele está falando, quando ele vem falar sobre isso, sobre o donativo que os irmãos estavam dando para os irmãos, né? Alimento, essas coisas. Então, nós podemos fazer a questão dessa boa obra nesse sentido, né? De quanto mais você se doar nesse sentido físico, prático, né? Porque o amor é prático, né? Você vai tendo boas obras no questão de crescimento, né? Não de boas obras que os romanos falam, né? De fazer as coisas, mas de você se dar. Quanto mais você se dá, mais você vai ter boas obras. E tem a questão dos atos, né? Como diz lá em Efésios, assim, que esses atos eles vão nos acompanhar. Não é que nós vamos atrás de fazermos algo, mas as coisas vêm e nós vamos resolvendo, fazendo, ajudando. E também em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17.
2 Timóteo. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, através da palavra de Deus, através do que a palavra ensina, através do que a palavra corrige, né, nós vamos ser homens, né, de Deus, e que vamos fazer boas obras. Essas boas obras agora, no caso, que é falar, né, ensinar, né, orar, né, cuidar, né, pregar para as pessoas. Então, isso é a boa obra, né, nesse sentido aí da palavra. Então, a palavra faz com que você cresça, né, que você busque, né, crescer para fazer com que pessoas cresçam, né? Senhor Jesus, é aquilo que eu falei de início, né? Deus, a vontade dele é ter muitos filhos, né? Sempre foi desde o início, quando ele dizia crescer e multiplicar. E ele falou isso para Eva e para Adão, né? Para que eles possam ter muitos filhos. Olha, tenham muitos filhos, né? Mas aí veio toda aquela história que nós conhecemos. Mas a vontade de Deus sempre foi ter muitos filhos, né? E até hoje ele quer ter esses filhos, né? Senhor Jesus. E voltando ainda para o versículo 10, né? No finalzinho ele diz assim: boas obras, ele diz assim, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. No versículo 9 ele diz assim: que transbordei do pleno conhecimento da sua vontade. Aqui ele diz assim: no pleno conhecimento de Deus. Então, é diferente você ter conhecimento da vontade de alguém e ter conhecimento desse alguém, né? Nós podemos ter conhecimento, né, vamos dizer, de alguém famoso, de alguém, imagine aí, quero citar nome não. Você pode ter conhecimento do que ele quer fazer, né? Um governador, por exemplo, ele quer fazer uma estrada, então ele vai lá, anuncia, você tem conhecimento do que ele quer fazer, mas você não tem conhecimento dele, você não tem intimidade com ele. Então é isso que Paulo está falando aqui. Nós devemos ter não só conhecimento do que Deus quer, mas também, principalmente, temos que ter conhecimento do próprio Deus. Temos que ter intimidade com esse Deus. Temos que buscar conversar com esse Deus, né? Lá o livro que mais fala sobre oração, que Jesus, no caso, né, orou foi em Lucas, né? E também quando ele, lá em Mateus, quando ele ensina a orar, a primeira coisa que ele diz ele fala de engrandecer o nome de Deus, né? Engrandecer o nome de Deus, Pai nosso, que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, né? Veja nós o teu reino, né? Aí depois ele diz assim: pão nosso de cada dia. Então a primeira coisa que ele se refere do homem para Deus é petição, é um pedido, e é um pedido de alimento, de sustento. Então quando ele está dizendo isso, né, que de repente Deus, ele quer que a gente vá até ele, nem que seja para pedir, mas Deus quer que nós conversemos com ele, né? Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, aí o Senhor só faz rir, né, e achar engraçado a gente falar besteira, né, Jair? Mas que nós temos que ir até o Senhor, nem que seja para pedir, né? Um dia a gente chega lá e agradece, né? Porque nós também temos que agradecer, com certeza, né? Então nós temos que pedir, temos que agradecer, temos que estar com o Senhor, temos que conhecer o Senhor. Lá em Oséias diz algo sobre isso, Oséias capítulo 6, versículos 3, Maria. É Antigo Testamento. 6, 3, Oséias. Fica escondidinho, eu acho. Muito bem, graças a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Senhor Jesus, nós temos que conhecer o nosso Deus, né? Temos que conhecer não só a sua vontade, mas temos que conhecer o próprio Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 11 diz assim: sendo fortalecidos com poder, com todo o poder,
segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Senhor Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 4, 13, né, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo isso a gente está falando agora, né? Nós não podemos nada, né? Nós não temos como viver dignamente diante do Senhor. Nós não temos. Diz assim, para o seu inteiro agrado. Né? Mas aí, nesse versículo, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós podemos agradar a Deus, não de nós mesmos, né? Mas em Deus que nos fortalece. Deus nos dá as forças, né? Jesus que nos dá todo poder, né? Para agradarmos a Deus. O próprio Jesus, né? Ele agradou a Deus, porque ele andava com Deus, ele era o próprio Deus. Ele tinha Deus dentro dele. Como homem, Jesus tinha Deus dentro dele. Né? Mas hoje, né, nós temos Jesus dentro de nós. Então, nós podemos agradar a Deus vivendo em Jesus, vivendo com Jesus, né? Senhor Jesus. Então, o que nós temos que fazer é depender mais desse Jesus, depender mais desse Deus, né? Senhor Jesus. E ele diz assim, não só com o poder, mas ele diz assim, segundo a força da sua glória. Né? Lá em Êxodo, capítulo 40, ver se eu quero ir lá. Êxodo 40, versículo, é o último versículo, Maria. Deixa eu ver aqui. 39, 34 e 35, não é o último não. Então. Senhor Jesus. Êxodo 40. Pelo menos já temos os irmãos procurar na Bíblia. Amém. Êxodo 40, 34 e 35. Amém? Diz assim, então a nuvem cobria a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa é essa glória Shekinah, é a glória da presença de Deus. Essa nuvem que cobria, creio eu, que era justamente aquela coluna de fumaça, né? Aquela coluna de fumaça se condensou, eu não consigo imaginar, né? Eu acho que a gente só tem um vislumbre, né? Mas aquela glória, ficou lá sobre a tenda e não tinha como Moisés entrar, né? Moisés tinha autoridade, né? Ele está diante de Deus, mas ele não conseguia, não tinha espaço para ele, não tinha espaço, né? Então essa glória, né? essa nuvem que guiava o povo de dia e a coluna de fogo que guiava o povo de noite, né? Essa glória de Deus, ela vai fazer com que nós tenhamos, né, o poder de agradá-lo, né? O poder, a força, né? O jeito, né? O espírito em nós para podermos agradar o próprio Deus. Essa glória de Deus, né? Senhor Jesus. Como ele diz aqui, voltando para Colossenses, diz assim, a força da sua glória é essa glória que vai fazer com que nós possamos agradar a Deus, né? Senhor Jesus. E ele diz assim, com alegria. Claro que nós vamos estar alegres, né? Com o próprio Deus dentro de nós, né? O que a gente esperamos mais da vida? Temos Deus dentro de nós, né? Eu botei até aqui o versículo, né? Mas eu acho que nem precisa aí quando ele diz assim, né? Nós até vimos nesses dias passados, né? Diz, alegrai-vos sempre, né? Outra vez digo, alegrai-vos. Então, alegrar por quê? Porque Deus está em nós, né? Se nós pensássemos assim na questão de dizer assim, né? Deus está com você, né? Quando as pessoas dizem, Deus seja com você, né? É muito, imagine, não só conosco, mas em nós. Ele não está apenas assim sobre, né? Ou conosco, de lado, mas ele está em nós.
dentro de nós. Né? Por um lado, né, Deus está dentro de nós, vivendo em nós. Como diz Paulo, né, Cristo vive em mim. Por outro lado, nós temos que estar dentro de Deus. Né? Envolvido, né, com esse Espírito, nos envolvendo. Né? Senhor Jesus. É um viver mútuo. Né? Deus em nós e nós em Deus. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E, finalmente, né, o versículo 12, quando ele diz assim, graças, né, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, Paulo ele vem dizendo essa questão, né, que ele orava pelos irmãos e no final ele diz assim, eu dou graças, né, ao Pai. Né, e com certeza nós hoje também damos graças a Deus, né, porque ele diz assim, que nos fez, né, que vos fez idôneo, né? Que vos fez, no caso nos qualificou, vos qualificou. Ele assim, lhes preparou, ele tornou apto, né, a entrar, né, a participar dessa herança, né? Igual como aquela herança lá da terra de Canaã, né? Tinha as 12 tribos e as 12 tribos, todas elas tinham parte na herança, né? A gente pode até ver Josué 14, do 1 ao 5, eu creio, dá para entender. Aliás, todo esse capítulo, né, o 15, o 13, ele vem falar sobre isso. É uma parte bem grande. Aí nessa aqui fica mais claro um pouco, né? Diz assim, são essas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Aí, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meias, né, de meia, por conta das 2 tribos e meia, né, já deram a Moisés herança além do Jordão. Mas os levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Então, isso aqui, esse versículo, eu quis só mostrar isso aqui, não para a gente ver, mas para a gente entender que aqui no livro de Josué, né, quando eles terminaram lá e Josué estava próximo, já bem velhinho, né, próximo à morte, então o Senhor diz assim, você já está meio adiantado de idade, né, já estavam faltando muitas terras para conquistar, mas aí começa a distribuir a herança para o povo. Né, então foi distribuída e eles ganharam todas aquelas terras, né, e Deus, eles participaram dessa herança. Né? E hoje, nós também estamos participando dessa herança. Né? E essa herança, graças a Deus, não é uma herança física, não é um terreno lá em Jerusalém, né? Mas é algo bem melhor. É o próprio Jesus. Né? A nossa herança é Cristo. Né? A nossa herança é Cristo em nós. Então, Deus, ele nos fez apto, né? Como ele diz aqui, né? Dando graças ao Pai, que nos fez apto, nos fez idôneo a participar dessa herança. Né? Deixa eu ver. Dá para a gente ver os versículos ainda? Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Isso aí, deixa aí. Essa aí eu acho que está trocado, Maria. Eu troquei, Maria. Vê Romanos 5,10. Isso. Muito bem. Esse aí é o depois. Mas... Amém. Romanos 5,10 diz assim, ó. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Então, essa era a nossa situação. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos distantes, nós não tínhamos querer nem saber quem era Deus, né? Não tinha nada a ver, não queríamos saber de nada de religião, né? Nem de Deus, nem do Espírito, não queríamos. Aliás, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Né? Em 1 Pedro 2,10 também, mano.
1 Pedro 2,10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós éramos inimigos de Deus e não éramos nem povo. A gente, né, para Deus nós não éramos nada. E nós, para Deus, a gente não queria saber, eram inimigos. Mas aí o Senhor nos fez idôneos, né? Ele nos qualificou a participar dessa herança, né? Então hoje nós podemos participar dessa herança, né? De recebermos Cristo, né? O Senhor distribuiu muitos Cristo, né? Por isso nós somos chamados de cristãos, né? Ou Cristo Júnior, Cristo pequenininhos. Nós somos esses cristãos, porque nós temos Cristo em nós, né? Senhor Jesus, né? Então nós somos gratos. É aquele outro versículo lá, né? Não precisa mostrar mais, a gente já viu, graças a Deus. Por isso nós temos que ser gratos, né? Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos fez idôneos, o Senhor nos qualificou a recebermos essa herança, né? E ele, por fim, ele vem falando essa questão da luz. A luz apenas está em contraste com as trevas quando ele fala nesse versículo 13, né? E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, isso aqui vem nos mostrar justamente essa questão que eu falei a princípio. Nós não temos força nenhuma de agradarmos a Deus. Nós não temos força nenhuma de vivermos dignos de Deus, né? Aqui esse versículo vem novamente nos mostrar que nós somos fracos, nós não somos nada. Ele diz assim, ele nos libertou. Ele diz assim, de onde? Do império das trevas. Ele diz assim, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Deus, né, Jesus, ele nos libertou das trevas. Não fomos nós que aqui está trevas, é muito feio, é muito errado, e a gente resolveu sair, não. Deus nos libertou, né? E se ele não nos tivesse também nos transportado para hoje aqui estarmos, nós estávamos vagando aí, né? Do mesmo jeito como aquela questão, a gente estava ainda em cima do muro, né? Tem uma história engraçada que as pessoas falam, mas que é interessante, diz que tinha um lugar, né, que aqui é o muro, e tinha aqui um lugar que era do diabo, e do lado de cá era de Deus. E tinha umas pessoas que estavam em cima do muro, indecisa, sem saber se ia para o lado de Deus ou para o lado do diabo. E aí o pessoal de cá, do lado de Deus, tudo chamando, né? E o próprio Deus chamando aí. Aí de repente esse pessoal que estava em cima do muro diz assim, o pessoal do lado de Deus fica nos chamando, e vocês nunca nos chamam. Por quê? Aí o diabo chega e diz assim, porque o muro é meu. Então, quem está em cima do muro está ainda do lado do diabo, né? Precisa ser transportado para o reino de Deus, né? Então, Deus, ele não apenas nos tira das trevas, mas ele também nos transporta para o seu reino. Porque se nós saímos das trevas e de repente a gente se torna uma pessoa boazinha, né? Ajudando as pessoas, né? Sendo caridoso, né? Não chama mais nome, não bebe, não fuma, vai ficar em cima do muro e quando morrer vai para as trevas, né? Exteriores, do mesmo jeito. E nós conhecemos duas histórias na Bíblia que nos mostra isso. É a história de Jó. Jó era alguém que estava em cima do muro. Jó era alguém que quando morresse iria para o inferno, né? E Deus teve que intervir. E o outro é lá o centurião, né? Que Deus teve que enviar Pedro para poder pregar para ele e ele vir para o reino do Filho do seu amor. Então, graças a Deus, nós já estamos nesse reino do Filho do seu amor, né? Deus, ele já nos transportou das trevas, né? Já nos tirou das trevas e agora nos colocou em seu reino. E nós devemos ser gratos. Não só gratos, mas muitos gratos, né? Senhor Jesus, amém. Jesus Cristo é o Senhor.